Guten Tag para vocês, meus queridos. Boa tarde no pior, no horripilante sotaque alemão possível. Sejam bem-vindos quem gosta da Bundesliga, os amantes da Bundesliga. Vamos falar bastante do final de semana na Alemanha. E quem não gosta da Bundesliga, quem fala mal do campeonato alemão, pode meter o pé. Esse vídeo não é para você. Agora, quem quer conhecer um pouquinho mais da competição, quem quer conhecer um pouquinho mais desse universo, especialmente acompanhar mais a Bundesliga, fique aqui porque é um dos campeonatos com mais entretenimento, mais divertidos do futebol europeu, com uma média de gols mais interessante do velho continente, então aqui também é o seu lugar. Vamos falar da 22ª rodada do campeonato alemão, especialmente pela briga na liderança, né? A gente começou a rodada com 3 equipes com o mesmo número de pontos, dividindo ali a liderança da competição. Estou falando, óbvio, do Bayern de Munique, do Borussia Dortmund e também do Union Berlin, e era uma rodada importantíssima porque teríamos o confronto direto, e já tivemos entre Bayern de Munique e Union Berlin. Acabou de acabar, eu acompanhei o jogo e foi um atropelo do Baião da Massa para cima dos guerreiros, vamos dizer assim, porque a temporada está sendo boa do Union Berlin, mas não deu não, hein? A estratégia foi muito errada e a gente vai falar nisso nesse vídeo. Vamos falar também do retorno de Sadio Mané, depois de mais de 100 dias parado por conta da lesão, num momento importante da temporada. Vamos falar também do momento que vive o Borussia Dortmund e da vitória contra o Hoffenheim. Tudo isso a gente vai tratar no vídeo de hoje, e eu já peço para vocês, antes de começar a falar mais ainda, deixar o like, que não custa nada para vocês, mas vale muito para mim, subscrever aí no canal quem não é ainda inscrito, e também ativar o sininho das notificações. Recados dados. Vamos voltar então para sábado, falar um pouquinho da vitória do Borussia Dortmund e desse momento da equipe do Terzic, né? 10ª vitória consecutiva nesse ano de 2023, em 10 jogos, né? Um time imbatível até aqui neste ano, e uma vitória magrinha, né? 1-0 contra o Hoffenheim, um adversário difícil de jogar fora, mas o Borussia Dortmund confirma aí o bom momento. Um gol do Brandt numa bola parada, né? O Marcinho, ou mais conhecido como Marco Reus, colocou na cabeça do Brandt, que teve até que se abaixar para cabecear, fez esse 1-0 e garantiu essa 10ª vitória consecutiva. Mas qual é o segredo desse Borussia Dortmund, que nesse momento, além de estar na liderança, né, ter chegado aí aos 46 pontos na competição e dividir essa liderança com o Bayern de Munique da Bundesliga, também está muito vivo em outras competições, especialmente na Liga dos Campeões da Europa, né? Venceu o Chelsea na primeira partida por 1-0 e tem chances reais, até pela fase do Chelsea, que hoje tomou um atropelo do Tottenham, tem chances reais de avançar para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Eu acho que o segredo desse Borussia Dortmund está muito na reestruturação e nessa capacidade de se reestruturar que essa direção tem, que essa equipe tem ao longo dos últimos anos, na sua filosofia de contratar jogadores muito baratos e de potencial enorme e jovens, dar chance para esses caras jogar, ou seja, não contrata e joga esses caras na reserva, não. Os jovens chegam no Borussia Dortmund com a certeza de que vão ter muitas oportunidades, e uma mescla legal com jogadores mais experientes, né? Lembrando que o Haaland foi embora recentemente do Dortmund e a gente ficou com a dúvida, será que o Dortmund vai conseguir se reinventar mais uma vez? E conseguiu. No mercado de verão trouxe 10 jogadores, né? E aí estamos falando de nomes como o Haller, que chegou para o lugar do Haaland do Ajax, é um jogador mais experiente, mas é um fazedor de gols, né? Teve o problema do câncer nos testículos, mas já está recuperado e já está sendo importante também. O ADM, o próprio Schürrle, que veio do Bayern de Munique, jogador experiente, o Schlotterbeck, que vem fazendo dupla de zaga, é um jogador excelente, uma ótima surpresa dessa equipe. E aí você tem lá outros bons jogadores, né? O Rafael Guerreiro, o Bellingham, o próprio Brandt, jogadores que dão muita solução a essa equipe do Terzic, e especialmente também um treinador que conhece muito de Borussia Dortmund. O Terzic já não é a primeira passagem dele pelo Borussia, mas especialmente nessa temporada ele vem desenvolvendo um trabalho muito, muito interessante. E o que a gente vê nesse Borussia Dortmund, talvez diferentemente da temporada passada, além da organização, né, é também o desenvolvimento desses jovens atletas e a fome desses caras por algo a mais nessa temporada. Não sei se depois, no final, faltando 4 rodadas da Bundesliga, se esses caras vão estar ainda no topo, brigando cabeça a cabeça com o Bayern de Munique pelo título da competição. Só sei que nesse momento os caras estão com a 6ª marcha engatada e estão passando por cima dos seus adversários. 10 vitórias consecutivas.
Vamos pular para o domingo e falar do jogo entre Bayern de Munique e União Berlim. Esse era o jogo mais importante da rodada do futebol alemão, até por conta da briga pela liderança, e para a gente ver o Bayern de Munique sendo testado contra uma equipe que vem fazendo uma boa temporada. O União Berlim está vivo em todas as competições que disputa, especialmente na Europa League. Acabou de eliminar no meio da semana o Ajax, né, chegando a uma marca histórica. Pela primeira vez o União Berlim está nas oitavas de final de uma competição europeia, está nas oitavas de final da Europa League, vai ter aí a possibilidade de, quem sabe, chegar mais longe na competição, nas quartas, na semifinal, o que seria ainda mais histórico, mas faz também uma campanha muito boa dentro do campeonato alemão. Lembrando que o encontro entre União Berlim e Bayern de Munique na capital da Alemanha deu empate, ou seja, o União Berlim já tinha endurecido o caldo para o Bayern de Munique e seria um bom teste para o Bayern se provar dentro de casa, e assim fez, né? O rolo compressor Bayern de Munique foi ativado, especialmente na primeira etapa, e o 3-0 no placar, que a gente viu no final, foi até mentiroso. O Bayern poderia ter feito 4, 5, 6 gols no União Berlim, que teve poucas chances, é verdade, e que mereceu ser atropelado pela postura que teve na Allianz Arena, né? Muita neve por lá, temperatura negativa, -1, -2 graus, na Allianz Arena, né? O jogo começou com muita neve, isso até poderia ter atrapalhado, mas o estádio é um tapete, né? E aí a gente sabe que o Bayern de Munique, inspirado naquele estádio, daria trabalho para qualquer adversário do mundo, e deu muito trabalho para o União Berlim. O União foi com uma proposta de se defender com cinco homens lá atrás. O Bayern demorou um pouquinho para entender a dinâmica de como iria furar esta gelada parede, esse bloqueio do União Berlim, mas conseguiu furar através do Coman pela direita, que achou o Choupo-Moting aos 30 minutos de partida, a cabeçada do Choupo fazendo o seu 15º gol na temporada e furando esse bloqueio. Uma vez que o União Berlim cedeu, aí o Bayern continuou na pressão e aí fez o 2-0 com um belíssimo passe do Thomas Müller, que torna uma coisa que parece complicada muito simples, e até parece simples de fazer, mas não é. Mas ele deu uma assistência de costas, o Coman foi para a cara do goleiro, driblou o goleiro e fez um golaço, o 2-0. Aliás, falando de Coman, para mim, nesse momento, em 2023, é o jogador mais importante do Bayern de Munique. Foi decisivo contra o Paris Saint-Germain e vem sendo decisivo e importante tanto na criação de jogadas como na conclusão, na finalização, para essa equipe do Julian Nagelsmann, né? E depois, no apagar das luzes da primeira etapa, ainda saiu mais um gol, uma ótima jogada pela direita novamente, que o Bayern conseguiu criar mais oportunidades, mais uma assistência do Müller depois da jogada do Coman, e o Musiala fazendo gol no seu aniversário, está fazendo 20 aninhos, o menino Jamal Musiala, um dos jogadores mais importantes e mais influentes dessa temporada também, faz o 3-0 e encaminha muito bem a vitória, né? O União Berlim assistiu o primeiro tempo praticamente, uma abordagem muito errada do Urs Fischer, né? Treinador do União Berlim. O time não entendeu o que ele queria, ou entendeu e fez tudo errado, porque você dá a bola para o Bayern de Munique jogar no seu campo de defesa, uma hora a coisa vai azedar, o caldo vai entornar, e entornou no primeiro tempo 3-0, o jogo já estava decidido. Na segunda etapa, o Bayern de Munique ainda teve outras oportunidades, o União Berlim ainda tentou, mas a verdade é que o time da Baviera tirou um pouquinho o pé para até se poupar, né? E depois das substituições, a parada mais legal foi a entrada de Sadio Mané, né? Uma lesão que o tirou da Copa do Mundo do dia 9 de novembro, né? Às vésperas da Copa ele teve esse problema, essa lesão, e depois ficou mais de 100 dias parados, retornando nesta partida, num momento muito importante da temporada, às vésperas do jogo contra o Paris Saint-Germain. Lembrando que o Bayern de Munique ainda tem mais um duelo contra o Stuttgart no final de semana, né? E aí sim teremos o jogo decisivo das oitavas de final. Na outra semana, o Bayern recebe o Paris Saint-Germain. Mas a verdade é que o Sadio Mané entrou bem no jogo, óbvio, ainda sem tanto ritmo, sem tanta velocidade, mas quando pegou na bola a gente vê que é um jogador muito, muito, muito diferente. Ele deixou o Thomas Müller na cara do gol, que perdeu um gol incrível, ele deixou o Davies na cara do gol, que perdeu um outro gol incrível, e ele poderia ter saído da partida com 2 assistências. Então o Sadio Mané voltando é o melhor reforço que o Bayern de Munique poderia ter neste momento
da temporada. O time do Nagelsmann tem um repertório muito bom, os jogadores sabem o que tem que fazer dentro de campo, trocam de posição o tempo todo e mesmo com os desfalques que o time tinha para essa partida, conseguiu fazer um bom jogo. Lembrando que começou com o Cancelo e o Sané no banco de reservas e aí você tem esses caras para entrar no segundo tempo. O Bayern é um esquadrão, é um time muito bem montado e agora divide a liderança, ou pelo menos está no topo da liderança, né? Se a gente pegar aí saldo de gols e tal, e critérios de desempate, tem 46 pontos, Borussia Dortmund com 46, União Berlim tem 43 pontos. A Bundesliga está pegando fogo e a gente vai trazer cada vez mais aqui neste canal os atrativos do campeonato alemão para vocês, tá bom? Vamos voltar aí nessa semana, lembrando que eu vou para a Alemanha e vamos ter novidades aqui no Shorts do YouTube, né? Vou trazer aí alguns vídeos exclusivos de lá, especialmente dicas cervejeiras, e vocês são sempre muito bem-vindos. Beijo, até a próxima.